Fala galera, tudo bem? Eu sou a Camila Code e esse é o segundo vídeo do nosso quadro que antes não tinha nome, mas agora eu coloquei o nome que vai se chamar Cá Me Ajuda. Esse é um quadro, para quem não viu o primeiro, que vai aparecer o card aqui em cima. Depois vão lá conferir o primeiro, continua aqui. Que eu respondi 10 perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram sobre início de carreira em tecnologia, sobre estudos, dentre algumas outras coisas. E esse segundo episódio eu vou responder algumas perguntas além de início, mas que também foram perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram sobre essa parte de estudos, portfólio, carreira e tudo mais. Então eu vou escolher 10 perguntas aqui, tem perguntas que já vão ficar para a parte 3, e se você não teve sua pergunta respondida nesse vídeo, em algum número da série ela vai ser respondida. Eu também sempre estou abrindo caixinha lá de novo de perguntas, então vocês podem mandar novas perguntas para parte 3, parte 4, parte 5, e quando vocês mandarem pergunta vai ter vídeo também. Beleza? Então, nesse vídeo também eu vou responder 10 perguntas aqui, não só sobre início de carreira, mas também sobre como evoluir, processos seletivos e muito mais. Então, agora, bora começar com as perguntas do Cá Me Ajuda. Bom, então a primeira pergunta aqui é: como organizar minha vida para uma transição de carreira para desenvolvimento? Aqui só um ponto, tinha algumas perguntas que eram muito parecidas, só que uma complementava a outra, então eu acabei fazendo um mix de duas perguntas numa só para conseguir responder meio que duas e não responder meio que duas vezes a mesma coisa, porque eram pequenas diferenças de uma para outra. Então tem algumas perguntas que vai estar um mix aqui de perguntas, mas é que o foco ali é o mesmo. Então, como organizar minha vida para a transição de carreira para desenvolvimento? Bom, acho que pensando tanto em transição de carreira quanto em início de carreira, o primeiro passo é escolher uma área dentro de desenvolvimento, pois dentro da caixinha de desenvolvimento ali, dentro do mar de coisas de tecnologia, mesmo você escolhendo desenvolvimento, a gente ainda tem várias opções, né? Então, depois que você escolher uma opção de desenvolvimento, back-end, front-end, mobile, por exemplo, você tem que montar um cronograma de estudos que se encaixe na sua rotina, porque pensando principalmente em quem está em transição de carreira, provavelmente você já tem algum emprego que já consome ali seu tempo, provavelmente full time, e você quer vir para a tecnologia, então você vai ter que dar um jeito ali de encaixar na sua rotina esse estudo para o desenvolvimento, né? Porque provavelmente você não vai conseguir parar o emprego ali e ficar um tempinho desempregado só para focar nos estudos, né? Se conseguir, muito mais fácil, né? Você vai ter mais tempo. Mas caso não consiga, você vai ter que encaixar ali nas horas livres que você tem no seu dia para encaixar um estudo para sua nova carreira que você está almejando, né? Então, você primeiro tem que saber o tempo livre que você tem e o seu foco. Então, por exemplo, depois que você tem o foco e o tempo que você vai ter em cada dia para você poder estudar, se você estiver fazendo um curso, você tem que ver as aulas que você tem nesse curso e dividir as aulas ali pelos dias e pelas horas que você vai ter e colocar tipo um prazo final para você concluir esse curso, porque é legal ter essas metas, né? Então, por exemplo, assistir 3 aulas por dia, assistir uma aula teórica e uma prática, fazer esse equilíbrio. E se for um estudo autoguiado, o que eu chamo de estudo autoguiado é tipo, você não está fazendo um curso linear de tipo desenvolvimento back-end ou outra área, mas você separou tipo os tópicos que você tem que estudar. Então você vai meio que colocando os tópicos ali para você estudar, e aí você coloca tipo, eu vou estudar tal tópico tantas horas no dia, eu tenho até tal dia para estudar e fazer um projeto sobre determinado tópico. E aí você vai organizando seu cronograma ali de acordo com o material, com o tempo e com o foco que você tem. É muito importante que você reveja esse cronograma a cada mês ou a cada 2, 3 meses mais ou menos, para ver se ainda faz sentido, se você está conseguindo cumprir as metas. E aí você continua estudando para cada vez chegar mais perto ali do que é necessário para conseguir sua primeira vaga como pessoa desenvolvedora depois dessa sua transição de carreira. Segunda pergunta é como organizar os estudos em programação. Vai ser um pouco parecida com a resposta anterior, né? Mas então vamos lá. Separe os tópicos ou as aulas que você vai estudar, divida elas entre o tempo disponível que você tem para estudar, o prazo ali que você pretende se dedicar a estudar, tanto para evoluir numa carreira que você já está, ou tanto para iniciar sua carreira em programação, que a gente não para de estudar nunca, né? Acho que eu já falei isso algumas vezes. Estabeleça metas como, por exemplo, terminar até tal dia o módulo do curso, ou ler tantos artigos, fazer tantos projetos com Spring Data, por exemplo.
E lembre-se sempre, né, quando for montar esse cronograma de tudo, de começar pela base e não pular etapas, não ir direto ali pro framework mais avançado de microserviços e computação em nuvem, sendo que você não tem a lógica consolidada. Então, não pular etapas é muito importante na hora de montar esse seu cronograma de estudos também. Pergunta número 3. Ainda vale a pena fazer faculdade? Essa é polêmica, né? Sempre quem tá ali no Twitter, principalmente, já viu essa discussão. Então, opinião Camila, vivência Camila. Sim, eu fiz faculdade, eu tô fazendo MBA agora, e mesmo tendo estudado muito por fora para me preparar para o mercado e estudando muito ainda hoje em dia, porque cada faculdade tem sua grade, né? Tem faculdades que são mais focadas em mercado, tem faculdade que tem a grade ali um pouco mais engessada, então não falando bem ou mal de nenhuma instituição, depende, né? Acho que a maior palavra que eu sempre falo em tudo é depende. Mas eu fiz faculdade, estou fazendo MBA, estudo muito por fora, sempre estudei muito por fora para me preparar para o mercado e para manter atualizada. Então, eu vejo que esse conhecimento acadêmico, ele é muito relevante ainda assim, principalmente para entender as bases da computação, né? Que é um tema que, pelo menos eu sempre gostei de estudar bastante, essa parte mais teoria da computação, arquitetura de software, arquitetura de computadores, toda a parte mais teórica, assim, que a gente não vê tanto ali quando a gente está codando essas tarefas, digamos assim, sistemas operacionais, entender ali como as coisas acontecem por debaixo dos panos também, eu sempre gostei. Mas vale salientar que não ter faculdade na área não te impede de trabalhar na área, pois você pode se capacitar de diversas formas, como bootcamps, autoestudo, estudo guiado, autoguiado, né, na verdade, fazendo N formas de estudo. E tem empresas que não exigem faculdade na área, então assim, minha opinião, eu ainda acho que vale muito a pena fazer faculdade, MBAs e outros níveis de estudos formais, mas também não é impeditivo você entrar na área, a não ser que seja uma empresa que realmente exija que você tenha uma faculdade na área de computação. Então, tem empresas que ainda exigem, tem empresas que são mais flexíveis. Então, vale muito ver ali o que você quer, o tempo que você tem, o dinheiro também que você tem, que nem sempre vai ser uma faculdade pública ou você vai estar com bolsa, né? Então, acho que muito vale analisar ali a sua situação, mas pensando só ali no vale a pena, que foi a pergunta, né? Pra mim, vale totalmente a pena, então sempre apoio para fazer faculdade também. Dentre as outras opções de curso que a gente tem, que eu fiz ciência da computação, né? Que foram 4 anos. Ver ali o que mais se encaixa ali porque você tá querendo focar, cada um foca numa coisa. E fazer a faculdade ou não e continuar estudando por fora sempre para evoluir dentro da nossa área. Pergunta número 4. Como definir o próximo passo na carreira de dev? Então, aqui é mais focado em quem já está na nossa indústria de desenvolvimento, né? E quer ali planejar o próximo passo, né? Então, acho que é muito pensando em como estudar para o próximo passo, né? Pelo menos foi o que eu entendi da pergunta. Caso você tenha mandado essa pergunta e não foi isso que você quis perguntar exatamente, você pode mandar depois a pergunta reformulada que eu respondo em outro vídeo, né? Mas é que eu entendi muito que é na parte de definir estudo, né? Então, quando eu buscava vagas para trocar de nível, né? Quando, por exemplo, eu estava como júnior na empresa e eu ia para pleno em outra, ou até mesmo, né, quando eu estava buscando evoluir dentro da mesma empresa, né? O que eu fazia? Eu via as vagas de um nível posterior, né, um nível mais avançado, via o que elas exigiam, e aí, voltando ali lá no que eu falei na pergunta 2, eu montava um cronograma. Então, por exemplo, quando eu era juninha, eu tava já resolvendo bastante coisa, já entregando bastante. Eu falei, cara, eu acho que eu já sou dev pleno. Então, eu comecei a ver o que as empresas pediam para uma desenvolvedora plena. Aí, eu comecei a montar meu cronograma de tudo baseado naquelas tecnologias, habilidades que eram cobradas. E aí, eu segui estudando até que eu tive mais conhecimento, juntando com a experiência que eu já tinha, até que, enfim, eu consegui a oportunidade como dev pleno. E o mesmo aconteceu para os outros níveis, até o nível que eu tô hoje de carreira, que eu sou tech lead atualmente. Então, acho que para todos os níveis funciona um pouco parecido. Você vê a questão de as experiências que você já tem, as tecnologias que o mercado está pedindo, ou para alguma vaga específica mesmo, ou até mesmo quando você está almejando crescer na mesma empresa que você tá também, que é muito bacana crescer na empresa que você tá, né? Você também vê o que os profissionais sêniores que estão ali com você, o que eles sabem que você não sabe, até a questão do feedback, que empresas que têm feedback ou esquema de mentoria vão te ajudar bastante a entender ali o que você precisa para estar ali no próximo nível. Então,
várias fontes ali de você conseguir ter essa informação para conseguir saber o que você precisa para estar no próximo nível, que você pode estudar, ou se é simplesmente mais tempo ali de experiência naquele nível que você está antes de ir para o próximo nível, para o próximo passo na carreira de desenvolvimento. Pergunta número 5. Não tem problema a minha primeira linguagem ser orientada a objetos? Eu até recomendo que seja, não porque eu gosto muito de Java, mas eu vejo que é um dos paradigmas mais utilizados atualmente, então a não ser que você queira ir para uma linguagem que não usa o paradigma orientado a objetos, como por exemplo uma linguagem que é totalmente funcional, digamos assim, mas se você vai trabalhar com alguma que seja orientada a objetos, escolha uma linguagem orientada a objetos para você começar. Então acho que é uma dica que eu dou assim para todo mundo. Minha primeira linguagem que eu tive contato foi C#, que na época ela foi ensinada na matéria de programação estruturada, então no meu caso eu não tive muita escolha, digamos assim. Então não foi orientado a objetos, mas eu acho que tipo, se você tem como escolher e você já sabe que você quer trabalhar com a linguagem orientada a objetos como Java, então não tem problema, inclusive recomendo que sua primeira linguagem seja orientada a objetos, que saber bem esse paradigma vai te ajudar a migrar para outras linguagens orientadas a objetos que você possa ter que trabalhar futuramente. Pergunta número 6. Sinto que estou estagnada no trabalho, não aprendo nada de novo há meses, sinto que estou muito focada em regras de negócio e pouco com código. Seria a hora de mudar? Bom, então, baseado no que foi exposto aqui da situação, na minha opinião, o que eu faria no lugar, né? Então, vamos lá. Tem senioridades e papéis na equipe que são mais focados em negócios, em pessoas, do que em desenvolvimento. Aí a primeira pergunta que eu faço, não tem como você responder o que é ao vivo, né? Mas para você pensar consigo mesmo, você já está numa posição, já te colocaram numa posição, você já está numa senioridade em que é exigido que você seja mais negócios e pessoas do que desenvolvimento? Ponto 1. Então, se sim, é normal então que você não esteja mexendo tanto com código. Quanto a não aprender nada de novo há meses, é um ponto um pouco problemático, digamos assim, porque a gente não pode se limitar a aprender só com o que a gente vê no trabalho, né? Claro que aprender guiado pela stack, necessidade do trabalho é essencial, porque é ali que a gente vai entregar nossas tarefas, né? Então é o primeiro lugar para a gente saber o que eu preciso estudar e o que a gente é cobrado no trabalho. Mas também é essencial ver o que o mercado está usando e tecnologias novas que estão sendo lançadas e começando a ser utilizadas para não ficar estagnada e só com aquele viés, querendo ou não, de só o que a sua empresa ou projeto usa. Se você não quer ir tanto para esse lado de pessoas, tipo, você já está nessa posição que você é mais pessoas e negócios, não desenvolvimento, mas você não quer ir para esse lado, acho que vai dar uma olhada naqueles cargos que são além de sênior, só que não são tão focados em pessoas, embora você já tenha que ter essa skill de ensinar os outros. Então, são as pessoas mais especialistas, staff engineer, que algumas empresas começaram a trabalhar com esses cargos, que são pessoas extremamente boas técnicas, só que não necessariamente são pessoas líderes gestoras, né, que cuidam de carreira de pessoas, às vezes. Mas cada empresa tem uma regra, vale dizer. E aí você vê se faz mais sentido para você essas carreiras de especialista e staff. É o senior plus plus, né, igual algumas pessoas dizem, que você não seria tipo aquele tech lead que faz feedback, que faz gestão de pessoas e tudo mais. E aí você vê se dentro da sua empresa tem essas posições. Se não tiver, né, aí eu acho que seria o caso de sair e começar a olhar o mercado, mas como sempre ver o que faz mais sentido para sua carreira. Se realmente já chegou o momento da sua carreira que você está nesse papel mais de negócios e pessoas, se é isso que você quer para você. E quanto ao aprendizado, não se pode só se ficar preso ao que você está na empresa, né? Veja o que a comunidade está usando, o que está sendo falado, o que está sendo utilizado também, para realmente não ficar estagnada e não ficar muito com aquele viés de tipo, eu só sei a stack que minha empresa usa, sabe? Então acho que seria essa a dica que eu tenho para dar para a pessoa que está com esse probleminha assim, diante dessa estagnada e não tá mexendo muito com código. Pergunta número 7. O que eu posso fazer para ajudar na comunidade? É de tudo, né? Então você pode escrever artigos, você pode oferecer mentoria para as pessoas, inclusive falando de oferecer mentoria. Se você ainda não me acompanha no Instagram e nas outras redes, eu estou com o plano de começar a oferecer mentoria a partir de julho, mais ou menos. Então eu vou postar aí nas redes quando abrir a agenda. Vai ser uma agenda para poucas pessoas, até porque eu quero ter um tempo ali de entender a situação de cada um, né? Eu vou ter uma forma ali de saber o contexto de cada um antes da sessão de mentoria, né?
mas vou abrir umas vagas, então nem seja de pouquinho em pouquinho as pessoas, vou oferecer a minha sessão de mentorias gratuitas para ajudar vocês a evoluir na carreira, além desses conteúdos aqui que eu já produzo. Mas voltando aqui para a pergunta, você pode escrever artigos, oferecer mentorias, gravar vídeos igual eu tô aqui gravando, tem um perfil técnico no Instagram, então todos os formatos são válidos, né, para você contribuir para a comunidade. O que vale realmente é você querer ajudar, né, você pensar em produzir conteúdo ou estar ali ajudando outras pessoas, porque além de tudo é uma ótima forma de aprender. Eu digo que eu evolui muito a partir de quando eu comecei a compartilhar conteúdo com a comunidade, contribuir com a comunidade, né? Porque a gente recebe feedback, a gente convive com outras pessoas que também produzem conteúdo, então aprende com o conteúdo dos outros. Então foi uma coisa muito enriquecedora para minha carreira, ainda está sendo, né? Eu ainda faço isso. Então eu recomendo assim para todo mundo. Porém, vale lembrar que é uma coisa que consome muito tempo da gente, então você tem que ter um certo planejamento ali para encaixar nas suas horas vagas esse trabalho a mais, né? Esse tempo que você vai ter que pensar em conteúdo de vídeo, você vai ter que montar slide para palestra, você vai ter que montar roteiro para vídeo, você vai ter que pensar em demo para palestra, você vai ter que pensar em fazer design de post do Instagram, fazer roteiro de artigo. Então, consome muito tempo da gente, vale muito salientar isso, sabe? Porque eu e a maioria das pessoas que produzem conteúdo, a gente tem o nosso trabalho normal e ainda tem a parte de produzir conteúdo, né? Contribuir para a comunidade. Então, é um tempo a mais ali que a gente dedica para a comunidade do nosso tempo livre, porque a gente realmente quer ajudar outras pessoas a entrar na tecnologia, evoluir na tecnologia. Mas, assim, apesar de tudo, apesar de consumir mais tempo livre da gente estudar muito, né? Que é uma coisa bem bacana, é extremamente gratificante você ver que ajuda outras pessoas, é por isso que eu e tantas outras pessoas continuamos produzindo conteúdo para a comunidade, né? Então, como ajudar tem vários formatos, como eu falei aqui, mas vale você saber que você tem que ter um planejamento ali para encaixar na sua rotina dessa forma, então ver o que não vai te desgastar tanto ali, por mais que você queira muito ajudar, não ficar ali tão exaustivo, né? Ficar ali dentro do saudável ali pra você encaixar no seu tempo essa parte de ajudar a comunidade e produzir conteúdo também. Pergunta número 8. Como se preparar para as entrevistas? Bom, de modo bem genérico, pois eu não sei exatamente que entrevista você quer fazer, qual etapa específica, mas estude sobre a empresa, né? Então saiba sobre a empresa, o negócio, o produto daquela empresa, o problema que aquela empresa quer resolver, a solução que aquela empresa está entregando. Pergunte sobre a empresa na entrevista, não fique só respondendo, então fazer perguntas é uma coisa bem bacana. Pergunte sobre a stack que a empresa utiliza, entenda mais sobre o dia a dia do projeto ali, principalmente nas etapas mais técnicas, né, que às vezes cabem mais essas perguntas, mas às vezes até na entrevista com o RH você já pode perguntar essa questão de horário flexível, dentre outras coisas do dia a dia. Se for um teste técnico, né, estude pro teste técnico, mesmo já sabendo bastante. Se for teste técnico, que eu digo, tipo aquele que você faz live code na hora, porque começa a bater um nervosismo, então já pratique ali com outras pessoas que você puder, ou até com você mesmo, você resolver as coisas com tempo cronometrado, assim, pra você ter o maior controle das coisas. Demonstre interesse em aprender o que você não sabe, né? Não minta dizendo que você sabe uma coisa que você não sabe, mas diga que você está sempre disposto a aprender, com isso é uma coisa bem valorizada assim no dia a dia. Então essas são assim as pequenas dicas para você se destacar assim nas entrevistas. Eu não vou entrar tanto em LinkedIn currículo, porque eu tô contando que você já está ali na fase da entrevista, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre LinkedIn currículo, eu também posso fazer aqui para ajudar na parte antes da entrevista, né, na parte de ser selecionada da entrevista também. Pergunta número 9. O que uma ou um sênior tem que saber? Então, sem entrar em tecnologias e ferramentas específicas, né, mas de modo geral, um profissional sênior é aquele que tem maior facilidade de resolver problemas e se ele não souber como resolver o problema, ele vai saber aonde, como pesquisar ou com quem ele conseguir essa solução, essa informação para resolver o problema. Esse profissional ele também consegue ter mais responsabilidades, autonomia para tomar decisões e saber tomar as decisões, né? E consegue ajudar mais as outras pessoas do time, consegue ser uma fonte maior de conhecimento técnico e também de negócio, né? Principalmente se a pessoa ali que está mais tempo na empresa. Ele também tem grande conhecimento e domínio das ferramentas e tecnologias utilizadas na empresa. Consegue atuar em todas as etapas do desenvolvimento, então desde conversas e refinamentos junto a áreas de negócio, conversa com o cliente, às vezes dependendo da empresa que você atua, tomar decisões em arquitetura, então saber qual linguagem, qual banco, ali. Tem empresas que às vezes não cabe para pessoa desenvolvedora sênior essa decisão, mas tem empresas que sim.
Então, você saber qual banco ali, qual a forma que essa arquitetura vai ser pensada. Você ser muito bom na parte de desenvolvimento, né? Tá ali na etapa de desenvolvimento, depois de decidir arquitetura. Você conseguir dar manutenção e pensar na evolução e melhoria desse software e também do produto também ali como um todo. Você consegue ensinar profissionais mais iniciantes e tem facilidade para se comunicar com outras áreas da empresa. Esse profissional também sabe liderar o time e delegar tarefas caso seja necessário, né? Então, pensando que você é uma pessoa sênior ali, que já está mais na posição de liderança mesmo, né? Muitas vezes você tem que delegar o time, delegar as tarefas para o time e liderar o time ali de modo geral, também oferecendo feedback, dentre outras coisas. Então, cada empresa tem sua definição de sênior, né? Mas aqui é de modo geral, novamente. Tem soft skills mais desenvolvidas, então já sabe ali fazer gestão de conflitos, comunicação não violenta, dar feedback, receber feedback, então soft skills muito importante. Inclusive, se você não viu o vídeo anterior aqui no canal, não anterior, mas alguns vídeos atrás, né, sobre soft skills, sobre as 9 soft skills mais essenciais para pessoas desenvolvedoras, clica no card que vai aparecer aqui em cima, que nele eu falei, expliquei como melhorar, inclusive, 9 soft skills essenciais para pessoas desenvolvedoras, tá um vídeo bem bacana. É um vídeo longo, mas eu acho que vai ajudar muito, porque eu vejo que esse tema é muito importante e estudar sobre ele vai ajudar bastante nas suas carreiras. Então, cada empresa, como eu disse, ela tem sua definição de sênior, mas no geral eu creio que todas essas características que eu falei são o que compõem uma pessoa profissional sênior. É claro que se você for sênior em Java, você vai ter que ter um conhecimento X. Se você for sênior em React, você tem que ter mais um conhecimento específico. Então, aqui não entrando em ferramentas, tecnologias, mas em experiências e comportamentos, seriam esses os pontos aqui de um profissional sênior. Então, agora vamos para a nossa última pergunta. A última pergunta, eu acho que é a pergunta que eu mais recebo nas caixinhas de perguntas, mas não tem uma fórmula mágica, inclusive um pouco de cuidado com a galera que diz que tem uma fórmula mágica, né? Mas, enfim, não tem uma resposta 100% certa, uma receitinha de bolo ali de faça isso e vai dar certo. Mas como conseguir o primeiro emprego como dev? Vou pensar aqui em coisas que me ajudaram muito na época e que eu acho que vão funcionar até hoje para você conseguir seu primeiro emprego como pessoa desenvolvedora. Então, ter um bom roteiro de estudos, voltando nas primeiras perguntas ali do vídeo, com foco no que você quer. Então, tenha foco, não fique querendo estudar tudo que você vai acabar não sendo bom em nada. Faça projetos para praticar o que aprende e poste no seu GitHub, porque aí fica público para as pessoas verem. Se conecte com profissionais da área. Então, uma coisa que eu fazia muito no início era eu ia bastante em evento, né? Desde antes de eu entrar na área de desenvolvimento, acho que eu já frequentava eventos, que eu comecei com governança e depois eu fui para desenvolvimento, né? Então, quando eu estava na migração, eu comecei a ir muito em meetups e eu saía adicionando todo mundo, adicionava palestrante, adicionava organizador, adicionava às vezes gente que eu conhecia no coffee break, então eu estava ali me conectando com profissionais da área para ser vista e também para aprender assim, bastante com eles, né? E fazer o famoso networking. Participe de eventos, então você vai aprender muito, você vai conhecer muitas pessoas, você vai ser vista e lembrada, digamos assim. Então, uma coisa que vai te destacar ali, talvez quando abrir uma vaga ali na empresa de alguém, a pessoa, eu sei que a Camila tava procurando vaga ali para estagiária ali, né, nos meus inícios ali de carreira. Aí a pessoa já pode te mandar o link, né, pode às vezes te indicar na empresa, ou vai saber do amigo, que às vezes está com vaga aberta e pode te indicar. E você também pode entrar naqueles grupos, né, de comunidades, que aí sempre a galera tá lá divulgando vaga também. E também estudar tecnologia baseado no que as vagas pedem. Então, ali até na hora que eu falei de montar roteiro de estudos e como o próximo passo na carreira de dev, né? Veja o que as vagas estão pedindo, as empresas que você almeja, mas acho que no início não é muito bacana você ficar escolhendo empresa, né? Vamos escolher mais vagas. Claro que tem que ser uma empresa minimamente boa, né? Tipo, os benefícios bacanas, o ambiente saudável e tudo mais. Mas não, tipo, ficar, eu só quero as Big Techs, porque sabemos como as Big Techs são concorridas, né? Então, vamos muito pensar em olhar ali que vagas para Dev Java Júnior estão pedindo, estudar aquelas tecnologias e seguir todos os passos anteriores. Eu acho uma receitinha ou umas dicas, assim, que eu daria, não a fórmula mágica, então não tipo, eu fiz isso, não deu certo, né? Como eu disse, tem vários fatores que podem influenciar, mas são umas dicas que eu acho que vai te ajudar muito para conseguir o primeiro emprego como desenvolvimento.
Bom, nesse vídeo eram essas 10 perguntas que eu tinha pra responder. Sobrou algumas perguntas, mas pro vídeo não ficar tão longo, que eu acho que já ficou bastante longo, eu vou deixar pra parte 3, parte 4, parte 5. Enquanto vocês mandarem perguntas lá quando eu abrir a caixinha de perguntas, terão mais vídeos respondendo perguntas, né? Então, novamente, sempre que eu tô planejando fazer um vídeo desse, eu abro a caixinha de perguntas e aí eu falo que vai ser para o vídeo, então não vai ser aquela pergunta que eu vou responder nos stories, eu vou deixar pra responder num vídeo, porque aí eu sano a dúvida de várias pessoas, né? Eu vou conseguir ajudar mais gente ali ao mesmo tempo respondendo num vídeo e não no story, né? Que expira mais rápido e aí só fica 24 horas disponível a resposta dessa dúvida. Então, me acompanha no Insta lá, Camila Code, tem todas as redes sociais aqui na descrição do vídeo. E também em breve eu vou abrir a sessão de mentoria gratuita, então também me siga no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e nas outras redes em geral, pra vocês verem quando eu abrir as vagas, e aí se não conseguir vaga pro primeiro mês, eu vou abrir em outros, mas aí uma hora você consegue uma agenda ali da mentoria, e também eu sempre estou fazendo essas outras ações para conseguir ajudar mais a galera nesses momentos de carreira, para conseguir ajudar um pouquinho ali que seja cada um, porque é difícil conseguir ajudar todo mundo. Mas também tem bastante conteúdo aqui no canal sobre carreira, em breve vai ter mais conteúdo sobre carreiras, sobre carreira e desenvolvimento, conforme vocês pedem mais conteúdo ali quando eu peço temas de vídeo que vocês querem ver e mais tutoriais também, né? Que também já foram pedidas, aí eu trago aqui pro canal conforme eu vou conseguindo ali gravar os vídeos. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!